Graça e paz, gente, tudo bem com vocês? Feliz ano novo, feliz 2020 para você. Eu estou tentando começar o ano bem animado aqui, mas está difícil. Eu vou dizer de novo, feliz 2020 para você, Deus te abençoe. Cadê esse povo de Deus animado? Está feliz porque está começando o ano, mais um ano, tudo se renova, novas oportunidades, novos projetos, novos sonhos. Eu creio que Deus está restaurando os seus sonhos, amém? Vai ser um ano extraordinário, eu creio nisso e profetizo isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. O ano de 2020 vai ser um ano extraordinário. Nós estamos começando em janeiro agora, estamos começando uma nova série de mensagens, 2020 da visão, o ano da visão. E eu quero comigo rapidamente em Atos capítulo 2, verso 17. Nova visão para um novo ano. Deus vai te dar uma nova visão nesse ano de 2020. Os adolescentes estão liberados para ir para suas classes, em nome de Jesus. Deus abençoe. Esqueci, né? Atos capítulo 2, verso 17. Quem achou diz amém. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, aleluia. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Vou ler outra vez essa profecia de Joel. Nos últimos dias, diz Deus, fala com alguém que está do seu lado, você e eu estamos vivendo os últimos dias. E olha só a promessa de Deus se cumprir. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Pergunta para alguém, você tem sonho ou visão? Não, mentira, não pergunta não, gente. Só para saber, não pergunta não. Fala para alguém do seu lado, em vez disso, você fala para alguém do seu lado. Vocês entenderam, né? Maldade. Que Deus te dê uma nova visão em 2020. Fala para alguém aí. Deus te dará uma visão nova em 2020. Amém? Tem mais alguém que crê? Eu vi 2 améns. Amém. Qual que é o propósito de Deus na terra? Se alguém te perguntar, qual é o propósito de Deus na terra? Por meio do Espírito Santo. O propósito de Jesus, o propósito do Espírito Santo está na terra. O maior propósito de Deus é salvar o perdido. João 3,16 diz que Ele veio ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Olha só, eu creio que nesse ano de 2020, Deus vai te dar a visão de alcançar o perdido. Deus, Ele quer, deseja alcançar o perdido, salvar vidas na terra. E sabe como Ele vai fazer isso? Através de você. Tem mais alguém que crê? Deus vai fazer, Deus quer salvar o perdido, Deus quer encontrar as pessoas que estão longe, através de mim e através de você. É você que Ele usará em 2020 para alcançar o perdido. Deus, Jesus, Ele é apaixonado por almas. Esse é o propósito da vinda dEle. Para resgatar aquele que se havia perdido, para ressuscitar aquele que estava morto e dar uma vida eterna. Esse é o propósito da igreja, isso é o propósito de tudo que nós fazemos, para que alguém de alguma forma seja alcançado por esse Deus maravilhoso. E não existe outro propósito. Se alguém é motivado por algum outro propósito, é tudo pura vaidade. Tudo que Jesus quer é usar eu e você para alcançar os perdidos.
Ele quer que eu e você sejamos instrumentos dele para alcançar o perdido. Esse é o maior propósito de Deus. Um dia eu já contei isso, um dia eu perguntei para Deus, Deus, é o que eu preciso? O que eu preciso para ser um instrumento do Senhor? Jesus me disse, você precisa ter os meus olhos. E eu disse, como são os teus olhos? Olhos de amor, olhos de misericórdia. Eu quero que você olhe para aquelas pessoas, para todas as pessoas, com amor e misericórdia. Esses são os meus olhos. Eu quero que você apenas reflita a mim, que você seja instrumento meu, para alcançar e salvar o perdido. Tem alguém que está entendendo o que eu estou dizendo? Deus mudou a minha visão a partir dessa oração. Eu comecei a enxergar as coisas diferentes. A minha visão mudou. Eu comecei a enxergar as coisas de Deus de uma forma diferente. Menos religião. A gente é muito facilmente envolvido pela religião. Tem muitas pessoas, aliás, que vivem a religião. A religião muitas vezes sufoca. A religião muitas vezes mata. Mas o Espírito vivifica. O Espírito gera vida. Deus mudou a minha visão, eu comecei a enxergar as coisas diferentes, eu entendi qual é o verdadeiro propósito de Deus na terra. Então, o propósito de Deus na terra é salvar o perdido. Se você não sabia, fique sabendo que o propósito maior de Deus é salvar aquele que está perdido e dar a salvação. Não apenas te prosperar, Deus também te prospera. João 10:10 diz que o diabo vem matar, roubar e destruir, mas ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele deseja de prosperar, mas isso não é o foco, até mesmo porque você pode ser próspero e não ser salvo. Vou dizer de novo, para você processar. Você pode receber muitas bênçãos e no final das contas terminar sem a salvação, que é o mais importante, que é o maior propósito de Deus. Lembra dos 10 leprosos? Chegaram para Jesus. Jesus diz, vão e se apresentam aos sacerdotes. A Bíblia diz que quando eles iam pelo caminho, eles todos foram curados e apenas um voltou para procurar Jesus e louvar ao Senhor pelo milagre. Jesus pergunta, não foram 10? Cadê os outros 9? Não teve ninguém que voltasse além de você para glorificar a Deus pelo milagre, pela cura? E aí esse Jesus diz, vá, a tua fé te curou e te salvou. Você pode receber milagres, bênçãos, ser próspero, e terminar sem a salvação, o que é mais importante. Estão alguém entendendo o que eu estou dizendo? Então, bênção, eu costumo pregar que bênção é apenas consequência. Então, veja bem, Deus, Ele te dará a visão para alcançar pessoas em 2020, porque Ele é apaixonado por almas. Muitas pessoas, eu vejo hoje, quando essas classes, por exemplo, a gente faz fala de chamado, tem um teste vocacional, pessoas que têm dificuldade de entender qual é o seu chamado, qual é o meu chamado, para pastor, para profeta, para evangelista. Deixa eu dizer algo para você, se você ainda não descobriu o seu chamado, eu vou revelar ele para você nessa noite. O seu chamado é ser instrumento de Deus para alcançar o perdido, do jeito que você é. As outras coisas são apenas títulos, o que importa, o que você é, pastor, profeta, evangelista, desde quando você usa tudo isso para alcançar alguém para Jesus, isso é o que importa. Isso é o que importa. As pessoas às vezes, pastor, que me importa se me chamam de pastor ou se não me chamam de pastor? Isso não me importa. Isso não muda em nada para mim. O que me importa é que de alguma forma alguém esteja sendo encontrado por Jesus através daquilo que eu faço. Então o nosso chamado é alcançar alguém para Jesus. Amém ou não? Em 2020, que Deus possa te usar para alcançar alguém, em nome de Jesus. Tudo o que nós fazemos é com o propósito de alcançar alguém. Quando as pessoas entenderem isso, vão deixar de se preocupar com títulos. Eu vejo às vezes guerra por causa de títulos, de reconhecimento. O que isso importa? O que importa é que alguém esteja sendo alcançado por Ele, que alguém esteja sendo ajudado, esteja sendo salvo, que encontre a salvação. O que importa? O resto é pura vaidade. Pura vaidade. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo?
Títulos é o que menos importa. Então esse texto, né, que Joel profetizou, ele diz: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Essa promessa Deus cumpriu em Atos capítulo 2, que nós lemos no texto anterior. Agora a pergunta é: para que derramar do espírito? Não é para você virar crente retetê, ou para falar que é espiritual e está cheio do Espírito. Não, Deus derramou do seu Espírito para um propósito. Qual que é o propósito do derramamento do Espírito em Atos 2? Da promessa de Jesus. Qual que é o propósito? Pronto, a Bíblia responde, Jesus responde. Atos capítulo 1, verso 8, olha o que diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão o quê? Minhas testemunhas. Para que nós recebemos o Espírito, igreja? Para testemunhar. Não é para ficar mais bonito, nem para se parecer mais espiritual. É para testemunhar a respeito de Jesus. Para ser testemunhas de Jesus em Jerusalém, em todos os confins da terra. É para isso que é o derramamento do Espírito. Creio que em 2020 Deus vai despertar você para alcançar almas através do seu testemunho. Testemunhar. Para testemunhar, deixa eu ver aqui, tem alguém que tem um testemunho aqui? Quando eu falo testemunho, todos vocês têm, porque senão você não estaria aqui. Alguém tem a sua história, toda pessoa tem a sua história com Deus. Você só está aqui porque você um dia encontrou Jesus. Amém ou não? Então você tem o seu testemunho, a sua história com Jesus, o seu relacionamento com Jesus, como começou e o que Ele produziu na sua vida. Isso é o seu testemunho que você carrega. Isso é maior e melhor do que qualquer palavra pregada. O seu testemunho é o mais importante. Você não precisa estar num púlpito, ou ser um pastor, ou ser um evangelista. Você carrega o mais importante, o testemunho. Você tem o Espírito de Deus que viria sobre você, que seria derramado sobre você, para que você testemunhasse. Então você tem um testemunho para testemunhar a respeito de Jesus. Amém ou não? Então você, fala comigo assim: eu estou equipado pelo Espírito e com meu testemunho. Então você precisa fazer a diferença em 2020. Amém ou não? A gente ganha mais pessoas com o nosso testemunho, com as nossas ações, do que com palavras. Até mesmo porque tem muita gente que prega bonito, mas não vive o que prega. Aí, não adianta nada. Não adianta nada uma boa pregação, uma palavra bonita, se você não está vivendo aquilo que você está pregando. Amém? Ações ganham mais as pessoas para Jesus do que palavras sem verdade muitas vezes. Então o mais importante é o seu testemunho, é isso que Deus te deu, para que pessoas sejam alcançadas através de você. Pessoas serão alcançadas através do seu testemunho. Jesus quer alcançar pessoas e fará como? Diga para alguém: através de você. É isso. Então Deus, Ele vai mudar a sua visão, te dará uma nova visão. E Jesus, Ele falou com algumas pessoas por visão. Olha só, olha o texto. Coloca no seu ponto número 1. Alcance os difíceis. Olha o que diz em Atos 9, 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Esse recebeu uma visão de Deus também. Assim como você está recebendo uma nova visão para o ano de 2020. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. Agora, pula para o verso 13 e olha só o que diz. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem e todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Aqui estava falando de Saulo, que havia pegado uma carta dos líderes em Jerusalém para perseguir aqueles novos cristãos. E aqui em uma visão, Deus fala com Ananias para ir até Saulo, na rua direita, onde Paulo estava em uma casa, e impor as mãos e orar por ele, para que as escamas caíssem dos seus olhos e ele se tornasse uma nova pessoa. E se tem alguém que não merecia
essa salvação é Saulo. Se tem alguém que não merecia esse Jesus, era Saulo, porque ele era um perseguidor. Ele, há pouco, ele havia testemunhado, sido conivente com a morte do primeiro mártir, que era Estevão. E agora ele pede uma carta e vai perseguir os cristãos em Damasco. Queridos, se tem alguém que não merecia, era esse Saulo. Mas Deus queria alcançar Saulo e fazer dele Paulo. Deus tinha um projeto na vida de Saulo. Deus iria usar ele, Paulo, para pregar aos gentios. Na visão de Ananias, essa seria a pior pessoa que Deus poderia ter escolhido. Mas Deus escolheu ele. Por isso que a gente precisa alcançar até aquelas pessoas que são difíceis. Eu era difícil. Confesso. E quem me levou para a igreja está ali, ó, o Kleber está ali, isso é verdade, gente. O Kleber que está ali lá nas luzes, ele me levou para a igreja há mais ou menos 18 anos atrás, por aí. E ele sabe como eu era uma pessoa difícil. Menos, Kleber, não precisa, menos. Eu era uma pessoa difícil, e ele me chamava, e eu recusava. Eu fui um dia de tanta insistência e nunca mais saí. E está o Kleber hoje, ele foi para o Brasil, voltou e está aqui hoje. Eu tenho certeza que ele nunca imaginou que um dia eu estaria pregando a palavra de Deus. Mas Deus quis assim. É por isso que a gente precisa olhar para essas pessoas com amor. Um dia, eu já contei esse testemunho, um dia eu tive um encontro, um cliente que estava morrendo de câncer no cérebro. E Deus me impulsionou, me levou a orar por essa pessoa, e eu muito constrangido, cheguei nele, eu nunca tinha orado em inglês, é estranho, né? A gente até entende alguma coisinha, fala alguma coisinha, mas orar em inglês eu nunca tinha feito isso. Para mim foi algo novo, eu meio que não quis isso, e enfim, para resumir a história, eu acabei fazendo, e o que me impactou nesse homem foi o que ele disse. Quando eu falei para ele já estava poucos dias de falecer, nessa época, e eu perguntei para ele, olha só, o senhor crê que Jesus ele pode mudar a sua situação, a sua história? E ele me responde, eu nunca pisei em uma igreja. Se a gente deixa a carne conduzir isso, a gente vai pensar, poxa, esse cara não merece, ele nunca pisou em uma igreja. Esse cara nunca passou a vida inteira sem Jesus, nunca quis Jesus, e agora Jesus quer salvar ele. Mas Jesus salvou ele. Eu disse para ele, a pergunta não é se você foi em uma igreja, a pergunta é se você crê que Jesus pode mudar a sua história. Ele falou, eu creio. Eu falei, então receba a salvação em nome de Jesus. Poucos dias depois eu voltei, ele tinha falecido, eu creio que ele foi para a glória. Jesus salvou ele. Então, pessoas difíceis também precisam ser alcançadas, amém? A segunda coisa, coloca no seu ponto número 2, não faça acepção de pessoas. Não faça acepção. Certo dia, em Atos 10:3, certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão, viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio. Em Atos 10:17, olha só, dá um salto aí, enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Que fala da história da visão. Paulo também teve uma visão. E a princípio ele rejeitou isso. Por quê? Porque a visão que ele teve era como a cortina desceu diante dele, e o texto diz, se você ler todo o texto, e ali apareceram alguns animais que eram impuros, segundo a lei dos judeus, que eles não poderiam comer, lei dada por Moisés, e aquilo era animal impuro, e na visão Deus diz para ele, agora coma isso. Ele diz, não Senhor, eu jamais vou comer algo impuro, nunca comi, vai ser agora que vou comer algo impuro, e Deus diz para ele, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Como a gente faz acepção de pessoas às vezes. A gente quer limitar a salvação a certo tipo de pessoa. Eu costumo dizer que a igreja, escuta isso, a igreja, ela não está preparada para receber todo tipo de pessoa. Você sabia disso? Muitas pessoas não vão às igrejas porque elas sabem que vão ser vistas de uma maneira preconceituosa. As igrejas não estão preparadas para receber. Se entrar por aquelas portas ali, algum tipo de pessoa que chama a sua atenção, todos vão olhar. Eu já fiz isso. Um dia, aqui, um tempo atrás, eu estava na fila de oração, orar pelas pessoas, e tinha uma pessoa na frente,
um homem vestido de mulher. Mas era um homem vestido de mulher que precisava de Jesus, que queria Jesus. Ele veio para receber a oração, e adivinha onde ele foi? Em mim. Eu falo, fala Deus, o Senhor está querendo tratar comigo, né? Porque a gente muitas vezes critica, condena, a gente julga, a gente esquece que é um ser humano precisando de salvação, sedento, carente, desesperado por Jesus, mas muitas vezes a gente não está preparado para receber. É por isso que muitas dessas pessoas não vão às igrejas. Deus mudou a minha forma de ver as coisas naquele dia, Deus mudou a minha visão naquele dia. Será que a igreja está preparada para receber todo tipo de pessoa? Não. Por quê? Porque nós somos preconceituosos, nos dizemos cristãos e muitas vezes somos preconceituosos. Deus deseja alcançar a todas as pessoas, amém ou não? E por último, número 3 coloca, seja instrumento de Deus. Durante a noite, no Atos capítulo 16, 9, durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajuda-nos. Aqui já não era Saulo, aqui já era Paulo, aquele que havia recebido a oração de Ananias, levantou de ali com a nova visão. Que Deus te dê a visão de Paulo nesse ano, em nome de Jesus. Que Deus faça cair as escamas dos nossos olhos em 2020 e nós possamos ser pessoas diferentes como Paulo. E aqui já está Paulo recebendo uma visão de Deus para que ele fosse a Macedônia pregar a algumas pessoas ali. Diga para alguém do seu lado, seja sensível à voz do Espírito. Seja instrumento, cumpra o seu propósito. Deus vai usar você no seu trabalho, Deus vai usar você na escola onde você estuda, Deus vai usar você na igreja, Deus vai usar você no seu ciclo de amigos, apenas seja sensível ao Espírito Santo. Ele teve uma visão, dizendo, venha, nos ajude. Tem pessoas aqui, que serão alcançadas por você, pessoas que eu nunca vou ter acesso, mas você terá acesso. Pessoas que Deus colocou na sua vida para que você testemunhe o seu testemunho e faça a diferença e faça promova esse encontro de Jesus com essas pessoas. Amém? Talvez eu nunca vou chegar a essas pessoas, mas você chegará, porque foi essas pessoas que Deus colocou nas suas mãos. Eu vou contar mais um testemunho aqui e termino com ele. Um dia, no meu trabalho, eu e minha esposa, nós saímos checar um trabalho que o pessoal nosso estava trabalhando. Eu entrei nessa casa para checar um trabalho, passei correndo para olhar. Quando eu estava voltando, tinha uma senhora de mais ou menos uns 90 anos de idade, sentada, e eu já saindo, minha esposa no carro, eu saindo, e ela diz assim, nem sei se ela se referiu a mim, eu escutei ela murmurar, não sei para que eu ainda estou viva. Era uma senhora italiana de mais ou menos uns 90 anos de idade. Quando ela falou que não sei se estou viva, não sei por que eu estou vivo, eu voltei. Eu falei, mas como assim? Eu não sei qual o propósito de eu ainda estar viva. Eu sinto que às vezes eu sou um peso para minha família. Eu disse para ela, não, a senhora não é um peso, a senhora ainda está viva, porque Deus tem um propósito na sua vida. E ali eu passei mais ou menos 1 hora e alguma coisa falando com ela, minha esposa no carro, terminou que ela me deu um abraço e agradeceu por tudo. E eu creio que ela recebeu Jesus naquele dia, eu orei com ela, e nunca mais eu vi essa pessoa. Eu tenho certeza que Deus me levou ali, para pregar para essa mulher, através do trabalho, através de algo simples, não foi através de um púlpito, foi no meu dia a dia, no meu trabalho. Então Deus vai usar você nas coisas simples, é no seu trabalho, no seu ciclo de amizade, de convivência, é onde você estiver, no seu ambiente, que Deus vai usar você. Para isso você não precisa ser um grande pastor, ter uma boa palavra, tudo que você precisa é um Fique de pé no seu lugar. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo ou não? Aplauda o Senhor. Deus nos deu um testemunho. Feche seus olhos onde você está. Pai Santo, obrigado por nos dar um testemunho e por nos dar o Espírito Santo, Pai. Nesse 2020 nós queremos ser testemunhas Tuas, Pai. Onde quer que nós estejamos, seja na igreja, seja na nossa casa, na nossa família, em nosso ambiente de trabalho, nós queremos glorificar o Teu nome, queremos ser instrumento poderoso nas Tuas mãos.
não queremos, ó Deus, perder a oportunidade de testemunhar aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor tem feito e aquilo que o Senhor ainda fará nas nossas vidas, ó Deus. Dá-nos ousadia, Senhor, ajude-nos a ser instrumento e boca do Senhor nessa nação e onde quer que nós estejamos. Receba a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, amém? Vou fazer essa última oração, depois você está livre para ir em paz. Vamos para a nossa sala VIP tomar um café. Você que nos visitou pela primeira vez, obrigado, que Deus te abençoe. Volte e vai ali na nossa sala que nós vamos entregar uma lembrança para você da igreja, amém? Que o seu 2020 seja de bênção, que o seu 2020 seja um ano de você ser mais que nunca usado por Ele, em nome de Jesus. Feche seus olhos pela última vez. Pai, obrigado por esse culto, obrigado por essa palavra, Senhor, obrigado por essa igreja, Senhor, obrigado por cada vida que é aqui um testemunho vivo do Senhor, Pai. Eles só estão aqui porque há um testemunho na vida deles, uma história com o Senhor, ó Pai, e é essa história que o Senhor vai usar para alcançar outros, ó Pai. Obrigado, Senhor, por nos dar um testemunho e por nos dar o Espírito. Leva-nos de volta aos nossos lares, dá-nos uma semana próspera, abençoada, que esse ano seja um ano extraordinário, que esse ano seja um ano inesquecível, Senhor. Que Teu Espírito Santo nos conduza, nos guie e nos proteja. No nome poderoso de Jesus, e a igreja diz: graça e paz, Deus te abençoe. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Santo, aleluia, santo, aleluia, santo.